Aqui falar um pouquinho de Milei, porque o presidente argentino anunciou 40 medidas para tentar organizar um pouco as contas do país. Foram dois pacotes, hein? Um quando ele assumiu a presidência e outro que foi anunciado ontem. Uma das alterações foi a revogação da lei do aluguel. Agora, os proprietários e inquilinos podem sim negociar diretamente e definir até mesmo em qual moeda o pagamento vai ser feito. Milei também assinou decretos que permitem o processo de privatização da Aerolíneas Argentina e também da petrolífera YPF. Alan, a gente tem o Mota aí, Filipão? Se tiver o Mota, eu já coloco ele. Mota, chega mais, meu amigo. Uma ótima noite para você. O Milei falou o seguinte: só tá começando o negócio, Mota. Milei é o nosso facho de luz, é aquela gotinha de alegria nesse final de ano. Boa noite, Paulo. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Na minha opinião, o Milei tem dois grandes desafios, duas grandes missões. A primeira é fazer mudanças no Estado argentino. Reduzir o tamanho da máquina do Estado, reduzir a dívida pública, reduzir a interferência do Estado na vida do cidadão. Essa é a missão número 1. A missão número 2 é mudar a mentalidade do argentino. É explicar para as pessoas que não dá para viver de populismo, que não é possível em um país todo mundo fazer concurso público para virar servidor, que o Estado não é a solução, como disse o Ronald Reagan, o Estado é o problema. E um exemplo disso é o controle de aluguéis, essa loucura. Já foi provado que controle de aluguéis, interferência do Estado nos aluguéis, nos contratos privados de aluguel, é uma receita certa para a falta de moradia. Isso já aconteceu aqui no Brasil no passado, já aconteceu nos Estados Unidos, simplesmente porque quando o governo interfere, as pessoas que têm imóveis acabam desistindo de alugar. Eu me lembro há muito tempo atrás aqui no Brasil, o meu pai tinha uma casinha que ele alugava. E aí veio uma lei proibindo a tal denúncia vazia, que era o seguinte: você estava proibido de pedir o seu imóvel de volta. O seu inquilino ficava até quando ele quisesse. E a lei de reajuste de aluguel, ao longo do tempo, fazia com que o aluguel fosse comido pela inflação. Então, ao final de alguns anos, você não estava recebendo nada pelo imóvel que era seu. E você não podia pedir o imóvel de volta. Depois de muito tempo, quando meu pai, a lei mudou, né, depois de mais de uma década, meu pai conseguiu reaver o imóvel estava caindo aos pedaços, porque o inquilino não tinha depredado todo o imóvel. Então, isso é só para lembrar o seguinte: a missão do Milei pode parecer difícil, mas não esqueçam, a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Ô Zé, eu estou dando uma olhada aqui, foram 350 normas alteradas nesse decreto que o Milei expediu ontem em áreas importantes, como por exemplo a área trabalhista, privatizações, aluguéis. O que eu quero entender é o seguinte: o Congresso ou o Supremo argentino vão contra essas medidas ou não? São medidas polêmicas, difíceis e necessárias. Não há como fazer algo na Argentina repetindo os mesmos atos e cuidados e tal, e a Argentina caindo aos pedaços. É preciso dar um tranco. Primeiro, credibilidade. Ele busca isso, ou seja, nós somos um país liberal e estamos agora abrindo para contratos. Que os contratos sejam superiores às vontades do Estado. São medidas radicais para um momento radical. Veja bem, primeiro, essa desregulamentação geral, ela envolve câmbio, né? Ao permitir contratos em dólar, ela desregulamenta a relação trabalhista. Isso é muito importante, essa modernização. E acho que vai ter dificuldade no Congresso Nacional, vai ter dificuldade na opinião pública. As pessoas estão acostumadas exatamente a viver ali na Argentina com benesses, com currais, e esse tipo de populismo é muito bom. Mas é como aquela história do livro, bom até a página 2, e depois começa a dificuldade. É bom só no início. Depois o produtor não tem estímulo para vender, para produzir, e a economia é arrebentada. Então haverá dificuldades no Congresso Nacional, mas acho que essa força do Milei em transformar o país, ela vai vencer. É um grande teste de autonomia e de autoridade na Argentina. E ele está dizendo: panelaço não vai tirar de mim as ideias que eu defendi durante a campanha, e avisa, haverá outras medidas nesse sentido.
não há como não abrir a economia da Argentina. É preciso desregulamentar. Essa história que o Mota está contando aí da denúncia vazia, eu me lembro da votação no Congresso Nacional, Mota, da lei que acabou com a denúncia vazia, né? Que permite a denúncia vazia. Denúncia vazia é você tomar o seu imóvel porque você quer tomar seu imóvel, não quer mais alugar. E isso permite, olha só como funciona. Aí as pessoas, vão desproteger o inquilino. Não, protege o inquilino no futuro, porque a partir disso as pessoas vão construir casas para alugar e o mercado fica cheio de casa para alugar e cai o valor do aluguel. Isso é proteger o inquilino, é reduzir o preço do aluguel. Esta é a realidade. Então, o que ele está fazendo é preparando a Argentina para investimentos e para o futuro. Mas, senhores, ele pode governar por decreto? E aí, Alangani? Olha, eu acredito que a legislação da Argentina permite. Ele está utilizando de um artifício legal, não é uma ditadura. Aliás, diga-se de passagem, é muito comum no Brasil se governar via medida provisória, né? Tem uma validade durante 120 dias, correto, Zé? E o Congresso sim. Acaba votando. 60 dias, né? E prorrogável por mais 60 dias. Por mais 60 mais 60, né? Perfeito. Isso. E aí, nessa medida do aluguel, o que pode acontecer? Quando há controle de preço, há restrições, a economia ela é regida a incentivos. Então, quando você tira os incentivos, o outro lado reage. Então, aqueles proprietários que têm uma rigidez, porque tem controle de preço, porque é cheio de regra, falam, bom, então, o que eu vou fazer? Não vale a pena eu alugar. Eu vou deixar o imóvel parado, ou eu não vou mais construir. Não é um negócio bom. Aí a gente vai para a escassez. E aí o que acontece na escassez? Os preços sobem, prejudicando ainda mais aqueles inquilinos ou quem quer comprar uma casa. E aí as famílias começam a viver, né, numa mesma habitação, muita gente numa mesma habitação, em condições muito ruins. Isso aconteceu, por exemplo, no Egito, em 1960, controle de preços de aluguel, todo mundo começa a viver numa mesma casa porque os preços se tornaram muito elevados. Não há um incentivo para a conservação também dos imóveis por conta dos proprietários, há uma decadência urbana. Onde ocorreu também aumento de preço, Paulinho? Nova York, Hong Kong, Estocolmo, Melbourne, né? São todas experiências invariavelmente de aumento de preços. Califórnia nem se fala, era barato antes ter uma casa na Califórnia, ou década de 70, 60, você também alugar uma casa, hoje é impossível. Então, prejudica principalmente a população. E o que o Milei está fazendo é acabando com isso. A medida, e aí acho que o Mota tocou num ponto muito importante, é conseguir explicar isso para a população, que no final do dia, quem vai ser beneficiado vai ser o mais pobre no final do dia com essas medidas. Vocês estão trazendo aqui as explicações absolutamente legítimas do problema que a Argentina tem em relação a várias questões que vocês estão dizendo. Agora, o que eu quero entender é a estratégia política, Mota. Essa é a melhor estratégia política para fazer o jogo virar a favor dele ou não? Essa pergunta é melhor respondida, Paulo, depois dos acontecimentos, né? Daqui a 2 anos, nós vamos poder olhar para trás e dizer isso. Agora é muito difícil. Eu conheço gente que diz o seguinte, pessoas que conhecem de política, não são ingênuos, que dizem o seguinte, o Milei não tem nenhuma alternativa a não ser entrar já com os 2 pés na porta. Porque se ele for devagarzinho, ele termina o mandato dele e não consegue fazer nada. Porque vamos supor que o Milei resolva começar devagarzinho. A primeira medida do Milei vai ser uma medida super light. Vamos aumentar o percentual de flúor na água de Buenos Aires para melhorar a qualidade, né, da dentição das crianças. A esquerda, no dia seguinte, vai estar fazendo um protesto na frente da Praça Rosada. Porque o Milei está beneficiando o capitalismo internacional, os cartéis produtores de flúor, seja lá o que for que o Milei resolver fazer, ele vai receber a oposição cerrada da esquerda, porque a esquerda já resolveu que o Milei vamos lembrar, o que as manchetes repetem? Um ultraliberal. Né? O Milei é um representante da extrema-direita. Então, já que ele vai ter esse tipo de recepção, Milei parte para dentro logo.
tenta realizar o máximo possível e conta com a sorte e com a capacidade de fazer com que a população entenda o que ele está fazendo. Ô Zé, o que os advogados especialistas estão dizendo em relação a esse decreto é que não tem precedentes na história da Argentina. Então estamos falando de algo inédito que nem na ditadura argentina foi feito. Pois é. Olha só, o Brasil tem uma dificuldade de convivência da Constituição com a realidade, Paulo. O Constituinte queria um Brasil parlamentarista. Eu me lembro desse debate, foram buscar a medida provisória na Constituição italiana para substituir o decreto-lei. O presidente tinha uma possibilidade de assinar o decreto-lei, que ia para o Congresso, se não fosse aprovado, se não fosse aprovado num determinado tempo, era aprovado por decurso de prazo. E aí o Sarney falou, não, é preciso ter algum instrumento assim. Aí criaram a medida provisória, que é própria de regime parlamentarista. Quando a medida provisória não é aprovada no regime parlamentarista, cai o gabinete. Quer dizer, não tem maioria no Congresso, né? E aqui no Brasil ficou a medida provisória no regime presidencialista. Houve mudanças, a medida provisória não tinha prazo de validade, ela ficava eternamente, né? O plano Collor, um instrumento pesado daquele, foi todo através de medida provisória e ficou 10 anos para ser votado no Congresso Nacional. Quando o plano Collor foi votado, já não existia nem sombra do que o Collor fez lá com aquela história de tomar dinheiro, enfim. Então, aqui no Brasil tem essa dificuldade legal também. É um presidencialismo com característica parlamentarista. Na Argentina, é possível regulamentar a legislação através de decreto, mas há algumas mudanças que os especialistas dizem que mudam leis. E as leis têm hierarquia, né? A hierarquia das leis começa por decreto. Decreto é uma regulamentação de como uma lei deve ser aplicada. A lei depois emenda a Constituição, né? Que é o topo da cadeia ali das leis. E aí esses debates vão acontecer, né? Mas é preciso dizer o seguinte: o Mota tem razão, Milei tem que aproveitar agora esse grande capital político e aplicar as medidas que ele tem que aplicar. Senhores, não se pode chegar a resultado diferente aplicando as mesmas ideias. O Macri, Paulo, foi eleito e chegou com medidas mais ou menos, e o que aconteceu com ele? Não foi reeleito. Quer dizer, ele fez um projeto liberal, fez uma campanha liberal e ficou mais ou menos no governo. Tem que ser igual ao Milei. Pelo menos a Argentina não terá o mesmo destino. Vamos ver qual é. Ele jogou a bomba para o Congresso argentino, né? Exatamente. A grande dificuldade dele não vai ser econômica, mas vai ser política. Há muitos interesses em jogo e o Congresso Nacional vai ser o grande inimigo do Milei. Agora, ele não tem outra alternativa, ele vai pro tudo ou nada. Porque se ele adotar aquela estratégia política do Macri, vai terminar como Macri. Aquilo não deu certo. Uma transição lenta para o liberalismo não adianta. Ele tem que fazer esse choque de realidade, até porque esse discurso é muito coerente com o que ele vendeu durante a campanha eleitoral. E nessa estratégia, ele coloca a culpa no Congresso. Fala, olha, a minha parte eu estou fazendo. Agora a bola está com vocês, a responsabilidade é de vocês. Então, eu vejo que ele não tem outra alternativa e eu acho que é inteligente da parte dele fazer isso. Mas isso não cria uma fissura política aí, logo no início do governo? Essa é a minha dúvida. Pode assim, acontecer. O mandato é de 4 anos, certo? É verdade, mas estou pensando a longo prazo aqui, porque realmente a situação da Argentina é calamitosa como a gente vê, mas isso já de alguma forma não gera uma insatisfação política para o governo dele? Olha, Paulo, você sabe que... Ele está jogando a opinião pública contra o Congresso, certo? Sim, mas, por exemplo, você pega... Plano Real, né, que acabou sendo muito bem sucedido e quem votasse contra estaria queimado, não dava para ser contra o Plano Real. Lei de responsabilidade fiscal no Brasil em 2002, se eu não me engano, ia contra os interesses de governadores e de parlamentares e passou, porque a conjuntura econômica na época permitia que isso acontecesse, a realidade acabou se impondo. Então, eu acredito que, dado a situação econômica, ele aproveita essa situação de fragilidade da economia para tentar
emplacar reforma, e agora ele tem capital político, porque primeiro ano, recém-eleito, com uma votação bastante expressiva. Então eu não vejo outra saída, porque se ele tentar comer pelas beiradas e ir devagar, aí eu acho que é o contrário, aí eu acho que o próprio Congresso vai engolir o Milei. Me corrija se eu estiver errado, Mota. O que vocês estão me dizendo é o seguinte: o Milei deu all-in para quem joga pôquer com 2 semanas de governo. É isso? Olha, Paulo, eu não jogo pôquer, eu tenho até vergonha de dizer isso. Eu também, viu, ô Mota? Joga assim, Alangani. Eu não sou adepto dos jogos de azar. Para mim já chega a vida. Viver para mim já é um jogo de risco suficiente. Mas eu acho esporte, Mota. Hã? Ô Mota, o all-in virou esporte. O all-in no pôquer é quando você arrisca tudo que você tem, entendeu? E eu pelo menos estou vendo o Milei arriscar agora. Eu acho que qualquer político que no mundo atual dispute uma eleição, tente ser o governante de qualquer país, qualquer lugar do mundo, com uma visão de mundo liberal ou conservadora, no mundo de hoje, ele já está fazendo um all-in logo nessa decisão, porque você vai remar contra a maré o tempo inteiro. Não existe nenhum momento na sua vida em que você vai estar numa posição de conforto. Eu vejo isso, eu vejo políticos brasileiros cuja trajetória eu acompanho há bastante tempo, e são pessoas patrulhadas 24 horas por dia. Qualquer palavrinha que você disser numa mesa de bar, né, numa festa junina, uma piada que você solte numa festa junina com o seu amigo do lado, aquilo ali corre o risco de no dia seguinte estar nas manchetes dos jornais. Quanto mais medidas que você tome como governante. Então, é all-in, sim. E aí, Paulo, eu acho que é preciso a gente chamar para atenção por um ponto. A democracia pressupõe alternância de poder, né? Então, hoje é o Paulo, que está no governo, amanhã é o Alan. Agora, e quando o Paulo, só um exemplo, o Paulo é de esquerda e o Alan é liberal? Quem é de esquerda tem uma visão sobre economia, sobre o papel do Estado, sobre direitos fundamentais, completamente diferente de quem é liberal. E aí, como é que funciona essa alternância de poder? Porque quando o Paulo chega no poder, ele vai querer implementar todas as coisas de acordo com a visão do mundo dele. Aí ele termina o mandato dele e vem o Alan. E o Alan olha e fala: isso aqui está tudo errado, gente. Nós temos que virar 180 graus. Esse é o grande dilema das democracias ocidentais. Nenhum país escapa disso. Os Estados Unidos, que são a maior democracia do mundo, né, o país mais poderoso do mundo, está hoje enterrado nesse dilema. E aí só vou dar uma nota final e encerrar o meu comentário. Isso fica mais complicado quando, por exemplo, pessoas como eu têm a convicção de que a visão esquerdista sobre Estado, sobre economia, sobre direitos é errada. Ela só leva à pobreza, só leva a atraso, só leva à tirania. E aí, como é que você lida com isso? Essa é uma das questões que o Milei vai ter que destrinchar na Argentina. Zé, mas eu estou muito curioso para entender a reação do Congresso argentino a isso, né? Pois o Congresso Nacional, por natureza, ele mede o termômetro das ruas, né? Ele mede exatamente o termômetro da sociedade. Milei é recém-eleito por uma expressiva maioria argentina que foi confirmada em 2 turnos, e isso é muito importante, né? E um discurso novo, principalmente isso. Eu estou vindo do Congresso, eu conversei com alguns deputados exatamente sobre projeção, sobre futuro. E todos dizem a mesma coisa na avaliação de futuro. É de que aquele político de tapinha nas costas, como vai seu pai? Meu pai já morreu para você, seu ingrato, para mim ele continua vivo. Esse tipo de político já está em extinção. Ele já não existe mais. Porque quando o deputado chega para fazer a campanha, o eleitor quer saber das ideias dele, quer saber se ele apoia um lado ou se apoia outro, e assim por diante. Então, isso é um fenômeno mundial e também da Argentina. E é claro que o Congresso Nacional vai prestar atenção nisso. Politicamente, o Milei não tem maioria. O partido dele não tinha senador, tinha 1, passou para 6, eu acho. Enfim, não tinha maioria, não tem maioria. Mas tem essa grande força popular
que é importantíssima. Então, vai ter debate e essa história de medir o pulso da população será muito importante. Os deputados e senadores argentinos serão chamados. Que lado Sua Excelência está para definir o que o Milei quer, né? Esses protestos, panelaços, eles eram esperados, né? Agora, Zé, tem uma informação importante que foi divulgada agora há pouco, inclusive a ministra de Segurança, que foi candidata no primeiro turno, Patrícia Burit, disse que o governo Milei vai mandar um boleto com custo de toda a operação policial para os manifestantes pagarem. O que você acha disso, Alangani? Olha, se as manifestações são dentro das 4 linhas, não houve paralisação de via pública, não houve depredação do patrimônio público, aí eu acho um absurdo. Aí eu acho uma medida absolutamente autoritária. Agora, a partir do momento que há vandalismo, a partir do momento que há interrupção de via pública, eu acho que algum tipo de punição tem que ocorrer. Vamos voltar aqui ao dia 8 de janeiro. Sim, as pessoas que invadiram e vandalizaram, eu acho que elas devem responder pelo crime de vandalismo. Então, na mesma coisa, para manter aqui a coerência, a mesma coisa na Argentina. Não sei se mandar o boleto é a melhor multa, né? A melhor punição, mas tem que ocorrer sim algum tipo de punição, até porque, pelas imagens, são protestos com vandalismo, são protestos com confronto com a polícia, são protestos também paralisando as vias públicas e impedindo o direito de ir e vir das pessoas. O Zé, a ministra Patrícia Burit diz o seguinte: o Estado não vai pagar pelo uso da força de segurança. Quem vai ter que assumir esses custos são as organizações. Ô Paulo, isso não é punição, isso é responsabilização. Eu acho que todos têm o direito de se manifestar. Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de fechamento. Repito aqui várias vezes, regime fechado, nenhum deles é liberal. O fechamento de regime, ele tem um flerte terrível com ditadura, né? Então, a economia funciona muito bem, a economia aberta, em regime democrático. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, vamos lá. Eu já vi esse debate aqui no Brasil em vários pontos, inclusive sobre a responsabilidade de um atropelador irresponsável, né? Ele tem que pagar os custos da internação do atropelado, mesmo se ocorrer num SUS, pelo SUS, ou seja, pelo hospital público. Ou seja, é a responsabilização. Mesmo que ele não tenha culpa, há uma responsabilização. Aqui um direito se chama de responsabilidade sem culpa. Então, eu acho coerente. Quero manifestar, chamo os líderes, é preciso pedir autorização e pedir para pagar as despesas policiais para fazer a segurança. Esse debate foi muito intenso e acabou ganhando o lado positivo nos estádios. Antigamente a polícia fazia a segurança dos jogos, inclusive dentro dos estádios. Aí alguns governadores começaram a questionar, né? Até o Tribunal de Contas se posicionar, mas como? Se o clube ganha muito dinheiro com os ingressos, se há um comércio ali, por que a polícia militar tinha que assumir a parte ostensiva da segurança de um estádio inteiro e a polícia civil a parte ali criminal e de inteligência? Vamos colocar a segurança privada e a parte externa, evidentemente, aí a despesa fica por conta da prefeitura e do estado. Então, eu vejo coerência, não é punição, é apenas uma responsabilização.